Você já fez um desenho super legal e na hora de colorir acabou ficando meio insegura e decidiu não colorir porque ficou com medo de errar na hora de colocar as cores no seu desenho? Olá, eu sou a Paula Vianamente, seja bem-vindo a esse vídeo onde a gente vai conversar sobre teoria da cor, certo? Mais precisamente sobre como aplicar o conhecimento do círculo cromático na hora de colorir os seus desenhos. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai, primeiramente, aprender a construir um círculo cromático simples de 12 cores, entender as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, e a partir dessa experiência de construção do círculo cromático, entender melhor como que a gente mistura as cores para chegar em determinados tons de verde, de azul, de magenta, de vermelho, tá? E como que a gente pode formar paletas de cores e aplicar isso aos nossos desenhos. Ter essa experiência de formar o seu próprio círculo cromático, né, de compreender melhor a teoria da cor, de saber direitinho o que é uma cor primária, o que é uma cor secundária, o que é uma cor terciária e como que elas podem se complementar, né, como que você pode formar uma paleta de cores para poder colorir os seus desenhos, é um conhecimento fundamental, né, se você quer aprender com mais segurança a colorir os seus desenhos, a aplicar a cor no seu desenho sem ficar com medo de, meu Deus, eu fiz aquele desenho maravilhoso e estraguei na hora de colorir. O círculo cromático que eu vou fazer, eu vou utilizar o guache, certo? Mas esse círculo cromático, a parte teórica, a parte de entendimento dele, serve para qualquer material que você venha utilizar a colorir, certo? Porque a maioria dos materiais que a gente utiliza, giz pastel, giz de cera, lápis de cor, aquarela, guache, acrílico, óleo, tá? A maioria dos materiais que a gente vai utilizar para colorir são materiais que se utilizam do sistema de pigmento opaco, que é o sistema de pigmentos que a gente vai estudar ao fazer esse círculo cromático. Falei grego para esse negócio de sistema de pigmento, sistema de cor, vou explicar tudo direitinho. Mas antes da gente colocar a mão na massa, eu queria te explicar rapidinho os materiais, né? O tipo de tinta que você vai utilizar para fazer o seu círculo cromático, certo? Eu vou utilizar o guache, mas não é aquele guache escolar, tá, gente? Que a gente compra do tubinho. Aquele guache escolar, ele é muito transparente e só vale a pena fazer com ele se você encontrar os tons certos, as cores certas, certo? Que eu já vou falar quais são. Se não, é melhor que você faça com guache profissional. Ah, não tenho acesso a guache profissional. Você pode fazer com acrílico. Eu super aconselho fazer com acrílico, porque o acrílico, o tubinho de acrílico, tá? É fácil de encontrar em qualquer papelaria. Não é caro, pelo menos aqui em Fortaleza o tubinho ele fica em torno de R$5. Cada tubinho de cor, você vai precisar comprar 3, então vai ficar em torno de R$15, certo? E o acrílico, ele é uma tinta, assim como o guache, opaco, que fecha o branco do papel, certo? Então isso vai te ajudar na hora de visualizar as cores, na hora de formar o seu círculo. Você pode fazer com aquarela, que hoje em dia é uma tinta que a maioria das pessoas que estão interessadas em arte, em desenho, né, tem uma grande chance de ter uma aquarela em casa. Você pode fazer com aquarela, tá? Mas a aquarela, por ela ser transparente, translúcida, talvez ela dificulte um pouco o processo ali na hora de você misturar, principalmente se você adicionar água, ela pode ficar um pouco mais clara, um pouco mais escura, um pouco mais brilhosa, tá? Então, assim, tudo bem fazer com aquarela, mas daí você vai precisar prestar um pouco mais de atenção na quantidade de tinta e na quantidade de água que você vai colocar na hora de fazer o seu círculo. Também você vai prestar atenção no nome das cores que você vai precisar, as cores primárias, tá? Que é o azul de cobalto, e isso independe se você vai usar guache, aquarela, acrílico, certo? Azul de cobalto, amarelo limão. Até aí tudo bem, porque a maioria dos estojos, pelo menos assim, acho que 100% dos estojos que eu conheço de guache, aquarela e acrílico vão ter a cor azul de cobalto e amarelo limão, tá? O problema chega na terceira cor primária, que a maioria das pessoas acham que é o vermelho. Não é o vermelho, é o magenta, e durante o vídeo eu vou explicar bem direitinho por que é o magenta e por que é tão disseminado que é o vermelho se não é o vermelho, tá certo? Mas assim, aí o que acontece? Alguns estojos de guache e aquarela vão ter o magenta, outros não. Alguns vão ter só o carmim, e se tiver o carmim é uma cor aproximada que você pode utilizar. É vermelho, mas ele é aproximado o suficiente, tá, do magenta. Se você tiver rosa, tá, sem ser aquele rosinha clara, tá, aquele rosinho mais claro, aquele rosinho mais pink, tá. Se você tiver rosa também é um bom pigmento, é melhor do que o carmim, inclusive, para você estar fazendo esse experimento,
certo? Mas o ideal mesmo é que você tenha magenta. Se você for comprar o acrílico, o tubinho de acrílico, então é só comprar o tubinho do magenta que já vai dar certo, certo? Aí, atenção, alguns fabricantes de tinta de aquarela, especialmente, certo? Principalmente de aquarelas mais escolares, vão colocar que não vão botar magenta. Por quê? Porque pouca gente sabe o que é magenta, né? Assim, no popular, tá? E vai acabar colocando, ao invés do nome magenta no tubo, vai colocar vermelho mesmo. Então, por exemplo, no tubinho da Pentel, que é aquele estojo de aquarela que muita gente tem, tá? O magenta, ele tá com o nome de red, vermelho em inglês, né? Mas quando você abre o tubinho e começa a pintar com ele, você nota que o pigmento é bem rosa, tá? Não é vermelho. Ele tem o vermilion também, não confundir, porque o vermilion, sim, é de fato vermelho, certo? Então, por exemplo, na Pentel, se o seu estojo é Pentel, você vai separar o amarelo-limão, o azul de cobalto e o red, o vermelho, certo? Porque esse vermelho, ele é de fato um magenta, certo? E é isso, gente, assim, essas observações com relação, especialmente às tintas, tá? Quando eu virar o vídeo e a gente for para a parte prática, eu vou te mostrar outras coisas que você vai precisar para poder traçar o seu círculo de 12 cores, e aí a gente já parte para a mistura de cores. É isso, e chega de conversa, vamos botar a mão na massa. Certo, gente, para fazer esse tutorial, a gente vai precisar de um compasso. Eu estou usando o compasso da Tridente, tá? Mas você pode usar um compasso de linha escolar, não tem problema. Esse compasso, ele é mais durinho. Então, na hora de rodar, a grande vantagem dele, né, é que ele não sai do lugar, tá? A gente também vai precisar de uma régua, um godê ou um espaço para misturar as tintas, água para diluir as tintas, e eu vou utilizar 3 tintas guache, certo? Que eu vou já explicar por que essas tintas, mas assim, você não precisa necessariamente utilizar o guache, você pode usar a aquarela, você pode usar o acrílico, certo? Então, vamos começar primeiro construindo o círculo. Aqui no meio do papel, se você quiser, você pode medir, certo? E ele não precisa ser muito grande, não. Ele pode ser mais ou menos assim, nesse comprimento de 3 a 4 centímetros de raio. Certo? Daí, em seguida, você vai pegar um lápis e vai medir aqui na sua... aqui você vai ter o centro do seu círculo, certo? Você vai pegar a sua régua e vai colocar uma linha inclinada, certo? É um X que a gente vai fazer, ele não é um X como o X que a gente está acostumado no alfabeto. Mas olha só, é uma espécie de X deitado, certo? Daí, em seguida, você nota que ele ficou com um pouco de ângulo, não tem problema esse ângulo, mas é importante que tenha um bom espaço aqui entre essas duas linhas, tá? E agora, acompanhando esse ângulo, ó, eu vou pegar aqui a minha régua e traçar uma linha no meio, tá? Na vertical. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente dividiu em 6, e agora a gente vai passar uma linha no meio de cada uma dessas fatias que a gente criou para dividir em 12. Você nota que o meu não fica bem divididinho, assim, tipo, se de repente você quiser fazer bem divididinho, né, daí você tem que medir os ângulos no círculo, tá? Porque, assim, esses espaços, esses 12 espaços que a gente criou, embora eles não sejam totalmente simétricos, mas eles já são suficientes para a gente poder fazer essa prática do círculo cromático de 12 cores, tá certo? E agora, olha só, vem um momento muito importante, que é você colocar o nome das cores no seu círculo. A maioria das vezes que os alunos não colocam o nome das cores nos círculos, durante a prática do círculo, sai alguma cor fora do lugar, tá? Então, por favor, anotem o nome aqui
A ordem não importa no sentido assim, você pode, por exemplo, botar o azul aqui em cima, tá? Mas daí, ó, do azul, você vai pular um espaço e vai botar o verde. Pula um espaço, amarelo. Pula um espaço, laranja. Pula um espaço, magenta. E se você nunca ouviu falar nessa cor, eu vou já explicar um pouco mais sobre ela. Pula esse espaço e roxo. Então, basicamente, a gente vai ter aqui cores primárias e secundárias. Eu vou já explicar quais são quais, certo? Onde a gente sempre pula um espaço antes de colocar uma nova cor, certo? Cores primárias e secundárias. Eu vou marcar aqui com o vermelho as cores primárias, tá? A gente vai ter o azul, o amarelo e o magenta, certo? E daí, secundárias, a gente vai ter o verde, o laranja e o roxo. E esses espaços que estão em branco, que estão sem nenhuma palavra, nenhuma cor de tinta, são os espaços das cores terciárias, certo? O nome das cores terciárias, elas meio que variam de fabricante para fabricante, por isso que eu não estou colocando, certo? Mas a gente vai ver elas direitinho. Então, vamos lá. Cores primárias. Pronto, peguei aqui algumas folhas de ofício para a gente poder ver rapidinho essa parte da teoria do círculo cromático, certo? E o motivo de eu estar parando para te explicar isso é porque a maioria das pessoas no colégio, na infância ou na adolescência são ensinadas sobre cores primárias de maneira incompleta ou de maneira errada, certo? Isso acontece por conta do seguinte, nós temos dois sistemas de cores, o sistema de cor luz e o sistema de cor de pigmento, certo? O sistema de cor luz, ele é um sistema mais ensinado porque ele é um sistema físico, certo? Significa que aqui entra a ótica, tá? Newtoniana. Então, assim, é mais fácil a gente ter ouvido falar do sistema de cor luz, certo? O sistema de cor de pigmento, por sua vez, é um sistema de cor onde o que ocorre são reações químicas, certo? Então, compreender esses dois sistemas de cores é essencial para que a gente entenda, de fato, né, o que é e quais são as cores primárias, secundárias e terciárias, certo? Então, vamos lá. Você aprendeu, provavelmente, tá? Se não tiver aprendido também, tudo bem, que cores primárias são as cores que formam outras cores e não podem ser obtidas por misturas. Ou seja, para eu ter cores primárias, certo? Eu não vou misturar nenhuma cor para ter uma cor primária. Eu preciso, por exemplo, no caso da cor de pigmento, ter uma fonte, ou seja, ter o próprio tubinho onde eu vou ter a cor primária, certo? Porque eu consigo fazer todas as outras cores com as cores primárias, mas elas não podem ser feitas através de nenhuma outra mistura de cor. A mesma coisa com a física, tá? Para eu ter as cores primárias, a gente tem o raio de luz branca, certo? E quando a gente quebra esse raio de luz através daquele experimento do prisma, ou seja, eu tenho um prisma, aí eu passo o raio de luz em direção a esse prisma vai quebrar essa luz branca, né, em outras faixas de cor, certo? Então, assim, as cores primárias, elas formam as outras cores. Cores secundárias são as cores
que são formadas diretamente entre duas primárias. Então, primárias mais primárias, certo? E terciária é a junção entre uma cor primária mais secundária. Não existe cor quaternária, tá? É uma pergunta que eu sempre faço na minha sala de aula, se existe cor quaternária. Por quê? Porque, teoricamente, uma quaternária seria a junção de uma secundária com uma secundária. E qual que é o problema de eu juntar duas secundárias? É que a secundária, ela já é uma mistura da mistura, né? Então, a gente teria 4 cores ali formando um quinto grupo de cores, né? E quando a gente mistura muito as cores, talvez você lembre isso, assim, por exemplo, da sua infância, da sua adolescente, a gente vai juntando muito as cores, qual é a tendência? A tendência é ficar um negócio meio esverdeado, meio amarronzado, meio acinzentado, meio lamacento, tá certo? Então, assim, acaba que se fosse misturar uma secundária com uma secundária, isso afetaria muito a pureza, né, da cor original que a gente estaria misturando, certo? E aí, vamos lá, entender então, essa parte aqui é fácil de entender, tá? Porém, quando a gente traz para cá, para os sistemas de cores, isso aqui vai ter uma variação, no sentido de que na cor luz, ou seja, quando as cores elas são formadas a partir de um raio de luz, e Paula, quando é que elas são formadas a partir de um raio de luz? Elas são formadas a partir de um raio de luz quando, por exemplo, através de uma fonte de luz natural ou artificial. Então, o sol, a lua, as lâmpadas, o brilho da tela de um computador, certo? Tudo isso são fontes de luz. Uma lanterna, certo? Então, quando elas forem formadas a partir de uma fonte de luz, a gente vai ter as cores primárias, vermelho, azul, que na verdade é um azul violáceo, uma cor meio anil, certo? E verde, certo? Essas cores aqui, elas são também, não por coincidência, as 3 faixas de cores que nós, seres humanos, temos nossas células especializadas de captação de luz e elaboração de cor, que são os cones. Nós temos 2 tipos de células no nosso olho, os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles são responsáveis por captar a quantidade de luminosidade no ambiente. Já os cones, eles são responsáveis por elaborar as cores. Então, nós temos um cone para a faixa de cor vermelha, um cone para a faixa de cor azul e um cone para a faixa de cor verde. E através da mistura dessas 3 cores, no nosso olho, a gente forma todas as outras cores que a gente enxerga. Já na cor de pigmento, certo? As cores primárias, elas são o azul, o amarelo e muita gente diria aqui o vermelho, tá? Isso acontece porque durante muito tempo se disseminou a informação errada de que vermelho é cor primária, tanto no sistema de cor-luz como no sistema de cor de pigmento. A teoria da cor, gente, que é o ramo da ciência que estuda tudo isso, é um ramo relativamente moderno, assim. Ele não é antigo, ele é recente, certo? Então, o que acontece? Inicialmente, achava-se que o vermelho era primário, às vezes por confusão com o sistema de cor-luz, às vezes porque foi disseminado um sistema de cor de pigmento, de reações químicas, onde o vermelho era primário, tá? Nos próprios livros escolares, nos próprios livros de teoria da cor, você vai achar essa informação. Então, é uma informação tão nova de que vermelho não é cor primária num sistema de cor de pigmentos que, por exemplo, você nem vai encontrar ela direito nos livros.
Mas, Paula, se a gente não encontra nos livros, então como é que você sabe que vermelho não é primário? É simples, tá? Num sistema de cor de pigmento, onde as reações são químicas, primeiramente, eu consigo fazer vermelho. Se eu consigo fazer vermelho, então ele já não tem como ser primário. Por quê? Porque uma das condições para uma cor ser primária é ela não ser obtida através de misturas. Segundo, se eu tentar fazer roxo com vermelho, ou seja, formar outras cores com vermelho, misturar vermelho com azul, eu não vou conseguir obter um roxo puro. Porque o vermelho, ele é laranja com magenta. E o laranja tem um pouquinho de amarelo. E esse amarelo interfere na formação do roxo. Então, se vermelho não é a cor primária, qual era a cor primária do sistema de cor de pigmentos? Magenta. O que é magenta? Se você nunca ouviu falar nessa palavra. Magenta se refere a um pigmento que ele é mais próximo do rosa, tá? E o rosa, tecnicamente falando, num sistema de pigmento, onde as reações são químicas, ele está muito mais próximo de ser uma cor primária, uma cor formadora de outras cores, do que o vermelho. Ele é muito mais puro, tá? Ele não é aquele rosinha, ele é um rosa choque, certo? Ele é esse tom aqui, que a gente vai já colocar no papel, certo? Uma outra razão, por último, né? Por que as pessoas confundem vermelho com cor primária num sistema de cor de pigmento? Porque o vermelho, o magenta, tanto o magenta como o amarelo, eles são pigmentos muito transparentes. Quando você pinta com amarelo ou com magenta sobre o papel, sobre uma parede, sobre uma tela, você acaba tendo que dar várias camadas, várias pinceladas para começar a fechar, a ficar opaco, mesmo quando a tinta é opaca, certo? Então, o que acontece? Alguns artistas começaram a colocar um pouquinho de nada de amarelo no magenta para formar o carmim. E daí usavam o carmim como cor primária, porque o magenta com uma gotinha de nada de amarelo, ele fica um pouco mais fechado, um pouco mais opaco. E daí fica mais fácil, você não tem que dar tantas pinceladas. E o carmim, ele é uma cor próxima o suficiente do magenta, tá? O carmim é aquele vermelho bem fechado. Esse vermelho daqui, ó, daqui, tá? Esse vermelhão aqui aberto, gente, se você tenta fazer cores com esse vermelho, especialmente roxo, lilás, tá? Você não vai conseguir obter uma mistura pura, porque esse vermelho aqui, ele tem uma quantidade muito grande de amarelo, certo? Então, entendido rapidamente essa parte teórica, né, da teoria das cores, das misturas que a gente vai fazer, vamos voltar aqui no nosso círculo, certo? Onde eu tenho azul, amarelo e magenta como cores primárias, formadoras. E aí, observem, ó, se eu pego amarelo, que é primário, com azul, que é primário, aqui no meio do caminho eu vou encontrar uma cor secundária, que é o verde. Se eu tenho magenta com azul, que ambos são primários, no meio do caminho eu vou encontrar o roxo. E magenta com amarelo, no meio do caminho eu vou encontrar o laranja. Sempre você vai olhar para as cores da extremidade que estão sendo misturadas para encontrar a cor do meio, certo? Então, tendo dito tudo isso, vamos começar agora para a parte prática, né, do nosso círculo de 12 cores. Então, aqui eu já depositei, certo? O guache azul, amarelo e magenta. Eu aconselho você a fazer esse experimento com cores mais opacas, como o guache e o acrílico, tá? Se você for fazer com aquarela, tudo bem, é possível, mas às vezes a quantidade de água, né, e o fato da aquarela ser translúcida, ela pode interferir um pouco no brilho, né, que a gente está buscando para fazer o experimento. Também é importante notar que algumas marcas, como por exemplo a Pentel
e outras marcas também, certo? De estojos de aquarela. Como ela sabe que as pessoas associam o vermelho à cor primária, o red, que é o vermelho da Pentel, por exemplo, é o magenta, tá? Ele já coloca o nome vermelho no magenta porque sabe que as pessoas vão usar o vermelho como cor primária, tá? Então, é importante você saber no seu estojo de cor qual que é o magenta e se não tiver magenta, qual que é a cor mais aproximada do magenta para você poder fazer esse experimento, certo? Se você for fazer com acrílico, você vai comprar o amarelo limão, o azul de cobalto e o magenta. Então, vamos lá. Vou começar colocando o azul. Dá uma limpadinha no pincel. Agora, o magenta. E a gente vê que é um pigmento, ó, aquilo que eu falei pra vocês, rosinha, tá? Um rosa choque, um rosa forte. E agora eu vou limpar bem o pincel pra poder pegar o amarelo, que tá aqui se diluindo. Coloquei um pouquinho de água, umas partículas. Pronto, e agora a gente tem as nossas cores primárias. Se você estiver fazendo com aquarela, ou até mesmo, por exemplo, com guache, você nota que aqui no centro existe a possibilidade das tintas se tocarem se elas estiverem muito úmidas, tá? Então, o ideal é que você aguarde secar, porque principalmente com aquarela, se aqui estiver úmido e chegar aqui no centro e as tintas se tocarem, elas vão contaminar umas às outras, certo? E aí eu vou aproveitar que o meu pincel tá sujo de amarelo e vou criar as duas cores secundárias, verde e laranja, que são derivadas de misturas com amarelo, certo? Então, eu vou trazer o meu amarelo um pouquinho para cá. Outro pouquinho para cá. Certo? E agora, vou trazer um pouquinho de magenta para esse amarelo. Então, a gente nota que já quase chegou no laranja. Esse laranja aqui é um laranja que a maioria das pessoas associam ao laranja natural, tá? Porém, ele ainda tá muito claro. Esse laranja aqui é o que eu gosto de chamar de laranja Fanta, tá? Ele tem uma quantidade maior de amarelo do que de... muito maior de amarelo do que de magenta. Então, a gente vai botar mais uma gotinha de magenta, ó, pra aprofundar esse laranja, certo? Vou botar só mais um pouquinho. Acho que foi muito. Pronto. Agora, a gente... aqui ele já tá beirando o vermelho, então o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer um pouco mais de amarelo. E vou misturar. Ó, e a gente nota que o laranja natural, né, ele é um laranja um pouco mais fechado do que a gente tá acostumado, né, aquela ideia de laranja Fanta que eu falei pra vocês, que a gente tá acostumado com tanto laranja como verde, a gente tá acostumado com as versões mais clarinhas. Tá? Já deposito aqui o meu laranja. Daí eu limpo bem o meu pincel.
E agora, para esse amarelo aqui, a gente vai trazer um pouquinho de azul para formar. Ó, o verde a gente já conseguiu de primeira, tá? Ó, a gente tem uma noção assim de verde mais claro, né? Um verde mais limão, mas o tom de verde que a gente está buscando é esse aqui, certo? Um verde folha, assim, um verde médio. E agora a gente vai fazer a mistura de cor das cores secundárias que tá faltando. Pegar um pouco de azul, trazer pra cá. Limpa o pincel e traz um pouco de magenta. Ó, e também a gente já conseguiu aqui bem próximo do roxo. E o nosso roxo também já foi quase de primeira, então a gente vai adicionar aqui um pouquinho, uma gotinha de nada de azul, tá? Nesse roxo. Só pra ele, ó, agora sim. A gente tem o roxo. Que eu vou colocar aqui. E aí, com isso, a gente fecha cores primárias e secundárias. Certo? Daí, agora a gente vai criar as terciárias. As terciárias, o que que a gente vai fazer? A gente vai misturar uma primária com uma secundária, certo? Então, toda aquela conversa que a gente teve sobre teoria das cores, né? Sobre o que é cor primária, secundária, terciária, começa a fazer mais sentido na medida em que a gente pode ver isso na prática, tá? E a minha sugestão é começar pelas cores que já estão que já estão mais secas, por conta daquilo que eu falei para vocês, que elas podem acabar se misturando, tá? Então, vamos lá. Com o amarelo, tá? Eu vou primeiro fazer o amarelo com laranja. Vou pegar aqui um pouco mais de amarelo. Colocar aqui. E misturar o amarelo com o laranja. E aí, agora sim, ó, a gente nota aquela cor de amarelo Fanta que a gente comentou no início. Certo? Uma cor que fica aqui, ó, ele nem é amarelo, totalmente amarelo, nem é laranja. Tá? Agora, com o restinho desse amarelo, eu vou colocar um pouquinho de verde. Pra gente fazer o nosso verde limão. Ó, verde com amarelo. Certo? Mais uma gotinha aqui. Laranja com magenta. Pegar o magenta. Colocar diretamente aqui no laranja, porque a gente não vai mais usar. Acabou sendo muito magenta no laranja. Porque a cor que a gente quer aqui é o vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o restinho desse laranja aqui, que tem muito amarelo, e vou trazer pra cá. E se ainda assim não chegar, ó, ainda assim não chegou, ele já tá, ele tá agora o tom de carmim que eu falei pra vocês, ó, que é bem parecido com o magenta, mas que já é um tom de vermelho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o amarelo e vou botar um pouquinho, ó, umas partículazinhas de amarelo nessa mistura, né? Essa mistura, lembrando que ela é laranja com magenta.
Os tons de vermelho e laranja, eles são difíceis de ver, tá? Se você tá fazendo com acrílico, às vezes você tá misturando e enquanto você tá misturando, você não vê direito. Mas só tá aqui, nós fizemos o vermelho. E olha só, gente, o vermelho que várias pessoas insistem que é cor primária, que é ensinada até hoje como cor primária num sistema de cor de pigmento, tá aqui, ó. Ele é cor terciária. Ele é a mistura entre uma cor primária, que é o magenta, e uma cor secundária, que é o laranja. Tá? Colocar aqui esse tomzinho de vermelho. Se eu quisesse um vermelho ainda mais aberto, o que eu faria? Eu colocaria um pouco mais de amarelo e aí ele ficaria um vermelho ainda mais aberto, certo? E agora a gente vai para a nossa próxima mistura, ó, roxo com magenta. Então, tô aqui no meu magenta, trazer um pouquinho para cá de magenta. Essa mistura de roxo com magenta, ela precisa ter um pouquinho mais de magenta do que de roxo, tá? Então, é pouquinho roxo que eu vou trazer. Trouxe uma quantidade, vou trazer mais um pouquinho. Porque o que eu quero é um lilás, ó, ainda tá muito, ainda não chegou. Tá? Só mais um pouquinho. Essa cor, ela nem pode ser magenta, nem pode ser roxo. Ó, ela já tá um pouquinho mais escura do que o magenta, tá? Mas ela ainda não chegou no roxo. Aqui, como o meu roxo acabou, eu vou colocar um pouquinho dessa mistura aqui, trazer um pouquinho de azul. E refazer o meu roxo para poder fazer o roxo com azul. Isso é importante. Se a sua cor que você fez, a sua cor secundária que você fez acabou, você vai precisar fazer mais para poder fazer a cor terciária. Então, é importante que você faça uma boa quantidade, certo? E agora, o que eu vou fazer? Azul com roxo, primária com secundária. Vou colocar o meu azul aqui e vou conseguir esse tom de anil. Ó, o anil que no sistema de cor luz é primário, aqui no sistema de cor de pigmento é secundário, ou terciário, tá? Assim como o vermelho, certo? E por último, a gente vai misturar verde com azul, trazer aqui uma gotinha de azul para esse verde, aos poucos, ó. Aqui ele tá verde escuro. Tentar botar o máximo aqui desse azul, tá? Para ele chegar ao máximo possível, próximo de uma espécie de turquesa. Turquesa escuro, né, digamos. O meu verde, ele ainda tá úmido esse daqui, e daí quando eu tô colocando aqui, ele tá se misturando. Vou até passar aqui o dedo para ver se enxuga um pouquinho, tá? Porque eles estão se misturando. Gente, é isso, né? Em termos de círculo cromático, é isso. A gente fez as 12 cores, né? As 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias, certo? E agora, que a gente aprendeu a misturar as cores, aprender a misturar as cores é muito importante para você colorir os seus desenhos, tá? Mas, além de colorir, é importante que você entenda também como que você pode combinar essas cores, certo? Então, existem duas combinações básicas que eu queria ver com vocês, que é a combinação por contraste. Isso vai possibilitar que você forme suas paletas de cores, certo? Então, você vai ter aqui a combinação por contraste e as combinações por proximidades, que a gente chama de análoga, certo? Por contraste, todas as cores que são opostas umas às outras no círculo cromático, por exemplo, azul e laranja, amarelo e roxo,
magenta e verde são cores que se combinam por contraste. As terciárias também. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse tom de anil com esse tom de laranja, eles também se combinam por contraste. O tom de lilás com o tom de verde claro, verde-limão, também se combina por contraste, certo? O que é o contraste? É quando eu tenho uma passagem clara, uma passagem brusca entre uma cor clara e uma cor escura. Então, por exemplo, o roxo é a cor mais escura e o amarelo a cor mais clara. O azul é a segunda mais escura, o laranja a segunda mais clara. E o verde e o magenta são cores relativamente equilibradas em termos de luminosidade, certo? Mas que também se complementam por oposição. E as análogas? As análogas, eu costumo dizer que são as amiguinhas. Não que a de contraste brigue, tá? O contraste é como se fosse um casal, as análogas é como se fossem as amigas. Que é o quê? São cores próximas. Então, se eu pego, por exemplo, magenta, vermelho e laranja, eu tenho 3 tons que são análogos. Roxo, anil e azul, 3 tons que são análogos. Verde, esse verde mais turquesa, azul e anil, né? Então, sempre que eu formo duplas ou trios entre as cores que são diretamente uma do lado da outra, eu vou ter cores análogas. Então, com isso, você já consegue ter ideias de formação de paleta de cor para os seus desenhos. Antes de você colorir, ao invés de você colorir na doida, ou então de você só pensar diretamente nas cores que está na sua referência, na imagem de referência que você está utilizando, né? Você usar um pouco desse conhecimento da teoria das cores, das misturas das cores, entender, por exemplo, onde que você pode ganhar contraste, onde que é interessante as cores ficarem análogas. Como, Paula? Sei lá, digamos que eu vou pegar um exemplo. Deixa eu pegar aqui um desenho meu. Então, eu tenho esse desenho da sereia, por exemplo, certo? Nesse desenho, a gente nota que claramente a paleta de cor aqui é análoga. Eu vou ter, ó, o roxo, esse tom de roxo mais azulado e esse tom de roxo aqui, certo? No rabo, no cabelo da sereia. Eu vou ter... Eu não tenho o azul diretamente, eu pulei o azul, mas eu vou ter esse tom mais próximo do turquesa, certo? Entre o turquesa e o azul aqui, que é o fundo, a água, né? Aqui as orelhas do Mickey e o rabo da sereia, certo? E aí o tom de pele dela aqui, tá? Complementando tudo isso. Esse é um exemplo de aplicação de paleta de cor análoga. Outro exemplo. Esse aqui, por exemplo, eu vou ter tons de amarelo e de verde, certo? Então, aqui vários tons, novamente, assim, voltando para esse verde turquesa, o brilho do amarelo no fundo e o alto contraste com o preto, certo? Nesse daqui, ó, eu já vou ter o contraste. Eu vou ter tons desse lilás aqui, entre o magenta e o roxo, ó, nessa parte mais escura do cabelo dela. Já o rosa, o magenta aqui na parte do cabelo. E o fundo verde turquesa, né, fazendo esse contraste entre magenta e verde, certo? Então, quando você for fazer os seus desenhos, um exercício interessante a partir daqui é você ir formando essas paletas, né? Então, por exemplo, você pode, com esse restinho de tinta que sobrou aqui, ó, vai botando aqui do lado, ó, e vai vendo como é que fica. Certo? Ó. E vai criando essas paletas e vai guardando. Quanto mais a gente utiliza a teoria da cor, mais a gente aprende na hora de aplicar nos nossos desenhos. Ó, paleta análoga. Aqui também. Então, você pode um dia fazer esse exercício, fazer essas cores só para fazer esse exercício de construção de paleta de cor. Certo? É isso. Espero que você tenha gostado desse experimento, né, dessa prática de construção de círculo cromático. É um círculo cromático simples, com 12 cores, mas que a gente aprende bastante
sobre mistura de cores, sobre cores primárias, secundárias, terciárias e como que a gente pode misturar essas cores, criar paletas, né, para que a gente possa estar aplicando isso no nosso desenho com mais segurança. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar com outras pessoas que você acha que vão gostar desse vídeo. E eu vejo você nas próximas aulas.